Oi, bom dia. É hora de verificar o aprendizado. Vamos à revisão? Olá, alunos e alunas do oitavo ano. Vamos iniciar essa semana fazendo uma revisão dos principais assuntos que foi estudado desde a primeira semana das aulas online, para que vocês façam um resumo, um apanhado geral do conteúdo e estejam mais preparados para uma avaliação, um questionário, enfim, uma atividade avaliativa que possa vir aí pela frente, ok? Para que haja um melhor entendimento do conteúdo inicial que foi com a perspectiva, eu trouxe aqui um resumo da linha do tempo da história da arte. Perceba que há uma cronologia que foi iniciada lá na pré-história, com os homens que deixaram os registros nas cavernas, nas paredes de pedra, e depois avançou pela Idade Antiga, com algumas civilizações ocidentais que se destacaram, como o Egito, a Grécia, a Roma Antiga. Chegou na Idade Média, tivemos aí a arte românica e a arte gótica, teve também a arte bizantina, que foram os modelos artísticos, políticos, religiosos e sociais da época. Avançando, então, chegou na Idade Moderna, é nesse período que nós estamos estudando agora no oitavo ano. O Renascimento, ele tem aí uma temporalidade do final do século XIV e meados, mais ou menos, até o final do século XVI. E na sequência aí vai vir a arte barroco, né, o classicismo e o impressionismo. Então, a partir daí vai iniciar o expressionismo e já estaremos no século XX. Bom, voltando então para a Idade Moderna e falando sobre perspectiva. Essa técnica foi iniciada, já comentei aqui, pelos artistas do Renascimento. Eles desenvolveram, através dos estudos matemáticos, por meio da geometria, a técnica de demonstrar a proporção das imagens, dos objetos que eram visualizados pelo artista para que ele passasse para a tela, colocando a projeção do que está mais próximo fica maior e o que está mais distante vai diminuindo de tamanho. Então, as linhas utilizadas inicialmente, como a linha do horizonte, o ponto de fuga, né, qual é a direção que o olho está olhando, enxergando, e depois fazer toda a montagem da estrutura dos objetos através de desenho de forma realista. Então, a perspectiva tem esse objetivo, né? Deixar as imagens com a impressão, com a ilusão de 3D, para poder a gente ter uma visão mais confortável e mais voltada para a realidade. Então, a perspectiva permite a profundidade e o volume dos objetos através do desenho. Aqui nessa imagem, a gente consegue perceber que existe aí uma linha que ela vai separar o espaço do chão. Então, tudo que está da superfície para cima é espaço, né? Vai ao céu, que a gente costuma falar, e o que está aí onde nós pisamos, na superfície para baixo, o chão.
Então, linha do horizonte realmente é para mostrar o ambiente, a separação, o limite, a altura do objeto que está sendo observado, seja da natureza, seja pode ser dentro de uma construção, numa sala, né, numa casa, depende do que você estiver desenhando. E aí nós vamos ter também aí o ponto de fuga, que é para onde o nosso olhar está sendo direcionado, né? Está sendo conduzido ao final da nossa observação visual. E o ponto de fuga, ele vai receber a direção das linhas para fazer o desenho da natureza, por exemplo, aí da imagem. Então, as árvores, a primeira árvore que é maior, e a partir da segunda elas vão diminuindo de tamanho, diminuindo, até chegar lá no máximo que a nossa visão conseguir alcançar. E no início do século XIX, chegando já no século XX, tivemos dois movimentos artísticos muito importantes que influenciaram muito na arquitetura urbana do período, que foi a Arte Nouveau e a Arte Déco. E nós tivemos uma tendência, né, na moda, na construção, e aí nós temos o advento dos veículos, dos automóveis, eletrodomésticos, a indústria automobilística foi bastante ressaltada, beneficiada com a influência desses dois movimentos artísticos e, como bem disse, a arquitetura ela se modernizou literalmente a partir desse período. Na semana seguinte, o assunto era fundição de materiais. O objetivo era informar vocês os diferentes materiais utilizados na técnica da escultura, como metais, ferro, né? Pode ser pedras, mármore, madeira. Atualmente a gente tem o plástico, não era um material utilizado lá no Renascimento, por exemplo. Então, aqui nós estamos falando sobre escultura, né? Que é outra linguagem que os artistas têm e que foi bastante ressaltada aí no Renascimento, na Idade Moderna. No Barroco também foi bastante utilizado a escultura como uma peça complementar à arquitetura. Na sequência, eu trouxe a caricatura, um pouco da história, que surgiu lá também na Europa, foi bastante difundida na Itália, entre o século XVII e século XVIII, e tem aí esse retorno ao desenho com uma característica diferente, porque na caricatura são enfatizados com bastante exagero as principais características da pessoa que está sendo representada no desenho. Então, aí na semana 4, o assunto é em volta da cultura brasileira do século XIX. Nesse período, o Brasil ainda tinha o uso da escravidão, mas nem por isso as tradições deixaram de ser enfatizadas na nossa cultura, porque a arte ela não fica só pintando, decorando, desenhando, esculpindo, construindo. A arte, ela, por ser uma linguagem, ela acompanha o tempo da sociedade, né, na qual as pessoas estão vivendo. Então, para cada século, para cada período, existe
o contexto social, político e histórico envolvido, ok? O século XIX também é bastante conhecido na história como o período das grandes evoluções industriais. As máquinas chegam com mais intensidade na vida das pessoas, na sociedade de forma geral. E aí a gente trouxe aí o assunto é fotografia, porque foi quando se intensificou o uso da câmera escura e passou-se então a usar a foto como uma forma de fazer arte. No início houve uma resistência de aceitação pelos artistas, né? Porque não tinha mais aquela tradição, né, das tintas, dos pincéis, dias e dias de demora para construir uma tela. Então agora era algo instantâneo, um processo químico. Então era uma novidade que causava estranheza, né, por ser algo diferente, mas a fotografia veio para ficar, tanto é que hoje em dia a gente não vive sem as famosas selfies, né? Para tudo a gente tem que agradecer aí ao século XIX, a ciência, a indústria que investiu e nós então temos a história da fotografia a partir do século XIX. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha gostado e até a próxima!